Saudações! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada para a comunidade do professor Marcelo Piton. Este é o nosso terceiro encontro aqui no Spotify. Olá a todos! E hoje nós vamos mergulhar fundo numa questão que, olha, é essencial para qualquer profissional do direito que quer se manter na vanguarda da tecnologia. Com certeza. A pergunta é bem direta. Com tantas opções de inteligência artificial pipocando no mercado, qual delas é a melhor? A mais adequada para o trabalho jurídico pensando já em 2025. Porque a quantidade de planos, preços, promessas pode ser paralisante. Exato. E a nossa missão hoje é exatamente essa: destrinchar as ofertas das três gigantes, né? OpenAI com o ChatGPT, Google com o Gemini e a Anthropic com o Claude. E é importante dizer que a gente não está mais falando de simples chatbots, né? A tecnologia evoluiu de uma forma impressionante. As IAs hoje não só conversam, elas agem. Elas raciocinam. Elas raciocinam, executam tarefas. Para o universo jurídico, que lida com precisão, com confidencialidade, com volumes gigantescos de texto, escolher a ferramenta certa é uma decisão estratégica. Perfeito. Então, vamos analisar na prática, fugindo do marketing, o que cada uma oferece de verdade para quem nos acompanha, para os alunos do professor Piton, que já usam essa tecnologia de forma séria. Vamos começar? Vamos lá. Acho que o ponto de partida natural é a OpenAI, né? A empresa que, popularizou tudo isso com o ChatGPT. Certo. Eles reestruturaram tudo recentemente. Exato. Foi uma estratégia bem inteligente, criando vários andares de serviço para pegar desde o curioso até o profissional que precisa de altíssimo desempenho. E qual seria o térreo? A versão gratuita. Isso. E sendo bem direta, para o uso jurídico profissional, esse térreo é inadequado. Por quê? Por uma razão muito simples: a memória. A gente precisa pensar na janela de contexto de uma IA como a memória de curto prazo dela. Ok. A versão gratuita tem uma memória de 8.000 tokens, isso dá umas 15 páginas de texto. 15 páginas? Nossa, isso não cobre nem uma petição inicial um pouco mais complexa. Nem de longe. Se você entrega um contrato de 30 páginas para ela analisar, quando a IA chega no final, Ela já esqueceu o começo. já esqueceu completamente as primeiras cláusulas. É como tentar ter uma conversa detalhada com alguém que esquece o início da sua frase antes de você terminar. Simplesmente não funciona para o direito. Entendido. Então, para uso sério, temos que olhar os planos pagos. O primeiro deles é o ChatGPT Go. Custa $4. O que ele oferece? Aí a coisa começa a ficar interessante. A memória, a tal janela de contexto, já salta para 32.000 tokens no modelo padrão. O que dá umas 60 páginas, certo? Exato, umas 60 páginas. Já é bem mais útil. E eles têm um modelo específico para raciocínio, o Thinking, que chega a quase 200.000 tokens, ou seja, umas 300 páginas. Uau! E ainda te dá 15 pesquisas profundas por mês. Por $4, o custo-benefício é excelente. E como ele se compara com o irmão mais famoso, o ChatGPT Plus, de $20? Se a memória, a janela de contexto é a mesma, o que justifica pagar 5 vezes mais? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é: o Plus não te dá uma IA fundamentalmente mais inteligente. Não. Não. O que ele te dá é mais volume e mais ferramentas. Você tem o dobro de pesquisas profundas, 30 por mês, e acesso a outras coisas, como o agente, o Codex para programação, o Sora para vídeos. Coisas que um advogado talvez não use todo dia. Exatamente. A decisão entre o Go e o Plus não é sobre qualidade da resposta, mas sobre frequência e variedade de uso. Entendi. Então, a nossa recomendação baseada no nosso roteiro é a seguinte: se um profissional usa o ChatGPT de forma muito intensiva, o Plus pode valer a pena. Mas para a maioria, e principalmente para quem pensa em ter um arsenal de IAs, Assinando também a concorrência. isso, a versão Go de $4 é a escolha mais estratégica. Você tem o essencial do ChatGPT por um preço baixíssimo e libera orçamento para investir em outras ferramentas. Faz todo sentido. O plano Pro, de $200, a gente nem precisa discutir. Nem entra na conversa para a prática individual. Perfeito.
Então, o Go é uma ótima porta de entrada. Mas você falou em limitações. 60 páginas de memória padrão ainda parece pouco para analisar um processo inteiro. Aí eu fico pensando, e os concorrentes? O Google resolveu esse problema? É exatamente aí que a gente queria chegar. A estratégia do Google com o Gemini é completamente diferente. Como assim? Eles não focaram tanto em segmentar os modelos em si, mas em integrar tudo ao ecossistema deles. Workspace, Drive e, o mais importante para a nossa conversa, em oferecer uma capacidade de memória radicalmente superior. Ok, e como isso se traduz nos planos? O plano de entrada deles é o Google AI Plus. Custa uns R$ 12,50 nos primeiros meses, dá 200 GB de armazenamento, Parece bom, mas mas... tem uma pegadinha para o nosso público. A janela de contexto é de 128 mil tokens. É melhor que o ChatGPT padrão, mas não é a grande revolução. Onde está a revolução, então? Está no plano seguinte, o Google AI Pro. Custa cerca de R$ 97,00 por mês, E aí? e aí a conversa muda de patamar. A vantagem técnica dele é decisiva. Uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Espera um pouco. 1 milhão? Se 8.000 tokens são 15 páginas, o que significa 1 milhão na prática? Significa que você pode subir e analisar de uma só vez cerca de 1.500 páginas de texto. 1.500. Nossa Senhora! Isso muda tudo. Porque até agora a gente pensava em usar IA para analisar um documento por vez. Exato. O que está sendo descrito é a capacidade de analisar um processo judicial inteiro de uma vez só. É isso, você poderia subir um caso completo e pedir para a IA encontrar todas as menções a uma cláusula específica ou resumir os depoimentos de uma testemunha, e ela faria isso sem esquecer de nada. Incrível. Para tarefas de grande volume, como discovery em fusões e aquisições, análise de autos com dezenas de volumes, o Gemini Pro não tem concorrente hoje. Ele deixa de ser um assistente que lê um documento para ser uma ferramenta de pesquisa dentro de um arquivo jurídico inteiro. Fica claro. O Google apostou todas as fichas na capacidade de memória, no volume. É o halterofilista das IAs. É uma boa analogia. Escrita, porque eu sempre ouço os profissionais do direito comentando que, para redigir uma peça, para criar um texto refinado, o nome que sempre surge é outro, Claude. E essa reputação é totalmente merecida. A Anthropic, que é a criadora do Claude, seguiu um terceiro caminho. Qual foi? Enquanto a OpenAI focou em funcionalidades e o Google em volume, a Anthropic se especializou na qualidade e na segurança da interação. Os modelos Claude são vistos no meio jurídico como os mais honestos, os mais seguros, e com a escrita mais sofisticada. O que significa escrita sofisticada nesse contexto? Ele usa palavras mais difíceis? Não, não é isso. É que o texto que o Claude gera soa menos robótico, sabe? Mais humano. A cadência, a estrutura das frases, parece algo que um advogado experiente escreveria. Interessante. E o mais impressionante é a capacidade dele de seguir instruções complexas. Se você pede para ele redigir uma cláusula contratual com um tono específico, usando 3 premissas e evitando um jargão, a chance dele entregar exatamente o que foi pedido é muito maior. Ele é o artesão da palavra. Entendi. É a ferramenta para o trabalho de redação fina. Mas qual é o porém? Se ele é tão bom, por que não usar só ele? O porém está no modelo de negócios deles, que é baseado em volume de uso, em throughput. Certo. O plano Pro custa $20, mesmo o preço do ChatGPT Plus. A janela de contexto dele é de 200 mil tokens, o que é ótimo, bem maior que a do ChatGPT, mas ainda 5 vezes menor que a do Gemini Pro. Ok. Só que o verdadeiro problema não é nem o tamanho da janela, é o limite de mensagens. Como assim limite de mensagens? Isso é frustrante. Eu já passei por isso. Você está no meio de um trabalho intenso, revisando um contrato longo, fazendo várias perguntas seguidas para a IA. Uhum. E, de repente, ela te bloqueia. Diz que você atingiu o limite de uso e precisa esperar. Não acredito. É como se o seu melhor assistente, no meio de uma emergência, dissesse: chefe, vou ali tomar um café por umas 2 horas e já volto.
quebra todo o fluxo de trabalho. Que situação. E qual a solução para isso? A solução são os planos mais caros, os Cloud Max, que começam em $100. E o fascinante é que você não está pagando por uma IA mais inteligente. Não? Está pagando pelo quê, então? Você está pagando para remover essa coleira, para aumentar drasticamente sua capacidade de interagir com ela sem ser interrompido. Para um advogado que precisa revisar um lote de 50 contratos num dia, o Plano Max transforma o Claude de uma ferramenta de consulta em uma infraestrutura de trabalho confiável. Ok, o cenário está bem mais claro agora. Vamos tentar juntar as peças. Temos o GPT-X como um ótimo canivete suíço, especialmente no plano Go, de baixo custo. Isso. Temos o Gemini Pro, o gigante da memória, imbatível para analisar volumes massivos. E o Claude, o mestre da escrita jurídica, mas que cobra caro pela disponibilidade. Para os profissionais que nos ouvem, qual seria a recomendação final do nosso roteiro? Se a gente for resumir pela métrica mais importante, que é a janela de contexto, o Gemini Pro é o campeão indiscutível. É a escolha para qualquer tarefa onde o volume é o desafio. Certo. Em segundo, vem o Claude, com seus 200 mil tokens. Perfeito para analisar documentos individuais longos. E aqui entra uma nuance. O raciocínio superior do Claude muitas vezes compensa a memória menor em tarefas de interpretação, sabe? Onde a profundidade importa mais que o volume. E o ChatGPT? O ChatGPT fica em terceiro nesse quesito. A memória padrão dele é objetivamente menor. Ok. Então, na prática, como um profissional do direito monta seu kit de ferramentas de IA ideal para 2025? A recomendação mais estratégica para quem pode investir um pouco mais é buscar o melhor de cada mundo. Uma combinação. Uma combinação. Assinar o Claude, por ser incomparável na qualidade da escrita, e usar o Gemini Pro em conjunto para compensar justamente a limitação de memória do Claude. Basicamente, um lê massivamente e o outro escreve com perfeição. E se o orçamento permitir apenas uma assinatura? Uma escolha única? Se for para escolher só uma, a recomendação pende para o Gemini Pro. A versatilidade dele, combinando uma escrita que é muito boa com uma capacidade de ingestão de dados sem paralelo, o torna a ferramenta mais completa. E o ChatGPT fica como? O ChatGPT, como dissemos, continua sendo uma opção de excelente custo-benefício no plano Go, mas para quem precisa de memória, ele perde para o Gemini. Perfeito. A análise nos deixa com uma conclusão muito nítida, então. A escolha da ferramenta não é sobre encontrar a melhor em absoluto, mas sobre entender a natureza da tarefa. Exato. É uma decisão estratégica entre a precisão na escrita, onde o Claude é soberano, e a capacidade de análise em escala, território onde o Gemini hoje é o rei. Exatamente. E isso me leva a um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. Manda. Hoje, a nossa análise focou em comparar as ferramentas como elas existem agora, né? A questão a se ponderar é como a especialização futura dessas IAs, imagina um cloud jurídico treinado só em peticionamento, ou um Gemini para contratos. Como isso vai alterar não apenas a nossa escolha de ferramenta, mas a própria estrutura dos escritórios? Nossa, é uma ótima reflexão. A pergunta que fica não é só qual assistente eu contrato hoje, mas sim quem será o meu sócio digital daqui a 5 anos.